Fala galera, eu sou a Karina Santi, faixa preta de Jiu-Jitsu e também preparadora física, e esse aqui é meu canal. Sejam muito bem-vindos. Para quem não sabe, diariamente eu trago aqui assuntos relacionados a Jiu-Jitsu, defesa pessoal e também preparação física. E já que são vários assuntos e você não quer ficar por fora de nada, se inscreva agora mesmo no canal e também ative o sininho de notificação para você não perder nada do que acontece por aqui. Aqui embaixo do link da descrição do vídeo, também vou deixar um link onde você também pode se inscrever nos meus outros canais, onde cada um eu trago um assunto diferente. E você, como não quer ficar por fora de nada, como eu acabei de falar, vai se inscrever agora mesmo em todos os meus canais, não é? Ah, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se você gostar, tá bom? Melhor, já deixa agora mesmo pra você não se esquecer e já me ajudar deixando o seu like, ok? Ó, hoje o assunto é Jiu-Jitsu. E eu trouxe pra vocês as principais curiosidades do Jiu-Jitsu, do nosso universo, dessa arte marcial que eu tanto amo, que é o Jiu-Jitsu. E eu trouxe, acho que 30 curiosidades pra vocês. Acho que até algumas extras, mas espero poder esclarecer muitas dúvidas de vocês. E se caso tiver mais alguma curiosidade por aí, deixe aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga, que eu vou fazer uma pesquisa e vou trazer. Eu fiz uma super pesquisa, está tudo anotado aqui, tanto que às vezes eu vou ter que, buscar alguma referência aqui para eu não esquecer de passar nadinha para vocês. Combinado? Então, beleza. E para começar, eu vou esclarecer para vocês o que é o Jiu-Jitsu. Qual que é o significado da palavra Jiu-Jitsu? No Japão, o significado da palavra Jiu-Jitsu é arte suave. Pois é, realmente é uma arte suave, é uma arte onde qualquer pessoa pode fazer. É uma arte onde a gente não vai só praticar por praticar. A gente tem um estilo de vida, né? O jiu-jitsu é um estilo de vida também. No jiu-jitsu, utilizamos técnicas de torções, imobilizações e estrangulamento. E tem como a base a defesa pessoal. Claro, também existe o jiu-jitsu competitivo, mas o principal do jiu-jitsu é a defesa pessoal. É você poder se autodefender utilizando essas técnicas de torções, imobilizações e estrangulamentos. E até mesmo quedas. Olha que legal, o jiu-jitsu é super completo, por isso que eu amo tanto o jiu-jitsu. E você que pretende treinar, né, jiu-jitsu, você vira e mexe vai se deparar com alguém chegando e falando para você assim: oi, mestre, com licença, mestre. Eu posso falar mestre para qualquer pessoa? Ou tem uma graduação específica que eu devo chamar o mestre? Ou a pessoa que está ali na frente dando aula já é um mestre? Ou todos os faixa preta são mestres? Como é que funciona? Eu mesmo, muitas pessoas me chamam de mestre. Gente, eu não sou mestre, eu sou uma sensei. Eu sou sensei Karina. Que legal, né? Eu vou também explicar o significado da palavra sensei. Mas vamos por ordem. Mestre, segundo a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, é um nome dado, né, uma denominação dado apenas para as pessoas que são faixa coral. Essas pessoas que são faixa coral, elas têm pelo menos 30 anos dedicados ao jiu-jitsu, tá? Então eu, coitada de mim, eu não sou mestre. E nem todos os professores que estão ali na frente são mestres também, tá bom? Então sempre que você chegar na academia, o cara não for uma faixa coral, coral é a vermelha com preta ou branca, tá? Vermelha com branca são as faixas corais. Se o cara não for faixa coral, não é para chamar de mestre. Fechou? Ah, agora tem o sensei, né? Qual que é o significado da palavra sensei? Até busquei aqui. Já o termo sensei vem do termo japonês e significa de forma literal quem viveu antes. Ou seja, o professor que está ali, né, o faixa preta, ele é um sensei.
O significado também de sensei é aquela pessoa que tem mais conhecimentos, mais antigos. Então, todo mundo, né, vamos dizer assim, todos os faixa pretas, eles são mais antigos, eles têm mais o conhecimento, né? Então, eles sim são considerados como sensei. Então, chegou na academia, tá na dúvida? É sensei. Tá? Sensei, e pergunta para o professor, professor, como é que você quer que eu te chame, né? Porque às vezes tem alguns mestres também que gostam que chamem de mestre. Eu, particularmente, eu não gosto que me chamem de mestre, porque eu não sou mestre. Então, eu me sinto mais confortável que vocês me chamem ou de professora ou de sensei. Para mim, não tem nenhum problema. Tudo bem? Fechou? Esclarecido? Então, fechou. O próximo assunto aqui, né, a próxima curiosidade, são as faixas do jiu-jitsu, né? Bom, como é que funciona a graduação no jiu-jitsu? As faixas são dadas, enfim, por mérito, né? Isso não é uma regra, tá? Em algumas academias se dão por mérito, se dão por tempo de permanência, tá? Mas em cada faixa tem um tempo mínimo de permanência em cada uma delas, principalmente se for em caso de competições, tá? Eu mesma teve uma graduação minha que eu peguei um pouco rápido, então para competir nos campeonatos oficiais eu não pude, né? Eu tive que ficar 1 ano parada de competições oficiais, porque eu não tinha permanecido o tempo mínimo na faixa anterior. Então, pela Confederação de Jiu-Jitsu e a Confederação Internacional de Jiu-Jitsu, tem um tempo mínimo em cada faixa, tá bom? E também tem uma ordem. Para as pessoas acima de 16 anos, tá? Eu não vou falar de todas as faixas, porque são várias faixas, tem um dos pequenininhos também que é abaixo de 16. Eu vou falar das principais, que são acima de 16 anos. Você sempre vai começar na faixa branca. Vou até contar um caso muito engraçado aqui, gente, que aconteceu uma vez. Eu estava treinando jiu-jitsu e, de repente, apareceu um faixa marrom de jiu-jitsu. Pra quem não sabe, na faixa marrom, você já é quase um faixa preta, né? Você já é considerado, tipo, o cara, um passo pra faixa preta. Você sabe pra caramba, você sabe tanto quanto o faixa preta que tá ali com você. E aí o cara chegou de faixa preta, né? E quando a gente tem uma visita ou alguém de fora de outra equipe vem treinar com a gente e que já é graduado, a gente tem o costume de querer provar aquela pessoa, né? Se ela pôr à prova o nosso jiu-jitsu, saber se tanto o jiu-jitsu daquela pessoa quanto o nosso, se está bom ou não. Coitado. A gente começou a treinar e eu vi que a pessoa não conseguia fazer um rolamento, não sabia o que estava acontecendo ali dentro, né? E aí a gente foi perguntar, você é graduado de quem? De onde você veio e tal, né? Meu, o cara foi numa loja X de material esportivo, pediu um kimono para começar a treinar jiu-jitsu e uma faixa. E a vendedora não tinha faixa branca e vendeu uma faixa marrom para ele. Então imagina só esse pobre coitado que nunca tinha treinado jiu-jitsu na vida, chegando de faixa marrom na academia sem saber o que estava acontecendo e todo mundo querendo arrancar a cabeça dele fora. Coitado, gente, muita dó. Então, para você que quer começar a treinar jiu-jitsu hoje, saiba, você vai começar na faixa branca. Seguindo a ordem da faixa branca, vem o faixa azul. Depois da faixa azul vem o faixa roxa. Depois da faixa roxa vem a faixa marrom. E por fim a faixa preta. Parou por aí? Não, não parou por aí. Da faixa preta tem os graus, né? Que é aqueles paradrapos que a gente coloca na ponta. A gente chama de dan. O dan depende da quantidade de tempo que você tem já de faixa preta. Então, por exemplo, você começa de 3 em 3 anos pegar 1 grau na faixa. Depois de 5 em 5 e por aí vai. Depois de, acho que 15 graus, deixa eu ver se eu anotei aqui. 15 graus, se eu não me engano, eu não anotei isso, mas enfim. Depois de 15 graus na faixa preta, você recebe a sua faixa coral. Aí tem a faixa coral vermelha e branca e a vermelha com preta. A vermelha com preta primeiro, depois da vermelha com preta, vem a vermelha com branca. Parou aí? Parou. Pra gente que é comum, parou. Mas também tem os faixas vermelhas. Os faixas vermelhas
é designado apenas para os pioneiros no jiu-jitsu, que seriam a galera da família Gracie, né? Carlos, Hélio, os irmãos Gracie, a família inteira Gracie, lá do comecinho, esses sim são faixas vermelhas, tá? Então, se você pensa que vai pegar uma faixa vermelha um dia, pode tirar seu cavalinho da chuva, porque não é pra você. No máximo, a faixa coral. Fechou? É uma graduação máxima pra gente que é normal. Bom, mais uma curiosidade aqui pra vocês, né? As técnicas do jiu-jitsu original, tá? Não o jiu-jitsu brasileiro, porque a gente tem dois jiu-jitsu, o original e o brasileiro. O jiu-jitsu original, ele era muito utilizado nas batalhas, no Japão principalmente, né? Então os japoneses costumavam utilizar as técnicas do jiu-jitsu japonês nas batalhas deles, entre as guerras ali deles. Olha que legal, né? Você sabia que o jiu-jitsu brasileiro é diferente do japonês? Como eu acabei de falar, tem dois tipos de jiu-jitsu. O jiu-jitsu brasileiro e o jiu-jitsu japonês. O jiu-jitsu japonês, ele dá mais prioridade para as técnicas em pé, principalmente as quedas, né? Por isso que é muito parecido com o judô e várias pessoas confundem com o judô. Já o jiu-jitsu brasileiro, ele dá mais prioridade para as torções, imobilizações e as técnicas no solo, né? A gente tem muita prioridade também nas finalizações, em querer estar sempre buscando finalizar os nossos oponentes. Então essa é a grande diferença entre o jiu-jitsu japonês e o jiu-jitsu brasileiro. Enquanto o japonês prioriza as quedas, o brasileiro prioriza as finalizações e as técnicas no chão. Então é muito importante você saber disso para você conseguir diferenciar entre um e outro, tá bom? Ó, as regras internacionais foram até alteradas por conta dessa divergência, né, entre o jiu-jitsu japonês e o brasileiro. O esporte mudou de nacionalidade e começou a ser conhecido oficialmente como jiu-jitsu brasileiro. Então, antigamente, né, quando o jiu-jitsu foi trazido para o Brasil, ele ainda era o jiu-jitsu original, tinha as regras do jiu-jitsu original, mas a família Gracie foi quem adaptou para o jiu-jitsu brasileiro. E por causa dessa divergência, essa grande diferença entre as prioridades de um e as prioridades de outros, tivemos que fazer as próprias regras do jiu-jitsu brasileiro, que hoje é até muito mais conhecido que o jiu-jitsu original. Olha que legal, né? Ele é tão mais conhecido que o jiu-jitsu original que ele é difundido para o mundo inteiro, em especial no Japão. No Japão, hoje, ele é mais conhecido do que o jiu-jitsu original deles. Olha que legal, né? Muito legal isso. E, ó, no Brasil, o jiu-jitsu começou a ser conhecido por conta da família Gracie, né? Carlos, Osvaldo, Gastão, Hélio e Jorge, né? Todos eles. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de pelo menos a maioria deles aqui, até mesmo você que nunca treinou jiu-jitsu, eu tenho certeza que você já ouviu falar de pelo menos o Carlos e o Hélio Gracie, né? Mas também tem os outros, que é o Gastão, Osvaldo e o Jorge. Carlos, o mais velho dos irmãos, inaugurou a primeira academia de jiu-jitsu no Rio de Janeiro em 1925. Olha que legal. E o Carlos, ele saía viajando pelo mundo inteiro, tentando ensinar as técnicas do jiu-jitsu e recrutar cada vez mais praticantes do jiu-jitsu. E sabe como é que ele fazia isso? Ele desafiava os lutadores, os principais mestres de outras modalidades para poder mostrar que o jiu-jitsu era muito mais eficiente do que as modalidades deles. E eles conseguiram isso, né? O Hélio Gracie, que é o mais novo e o mais franzidinho de todos, né? O mais magrinho, ele tinha um estilo de luta muito mais focado em finalizações. Ele não era aquela pessoa que queria só imobilizar, só derrubar, por exemplo. Não, ele buscava o tempo inteiro a finalização. A finalização é a desistência do nosso adversário, né? Principalmente com os 3 tapinhas. Pois é, esse era o Hélio Gracie, a prioridade dele. E detalhe, ele era super contra a tempo de luta.
você ter um limite de tempo, regras, que hoje o jiu-jitsu, pelo fato dele ser esportivo, ele tem várias regras. Ele tem o tempo que em cada faixa tem o seu tempo específico. Por exemplo, faixa branca, 5 minutos de luta. Azul, 6. Faixa roxa, 7. Faixa marrom, 8. E faixa preta, 10 minutos, né? E o Hélio era totalmente contra isso. Ele não gostava disso. Ele achava que você, para ser um bom lutador, e enfim, né, para o jiu-jitsu, ele tinha que ser buscando sempre a finalização ou a desistência do adversário. Do adversário pegava assim, olha, joguei a toalha branca, não quero mais, acabou, deu pra mim. Era esse o intuito do Hélio, né? Olha que legal. Bom, gente, o Carlos Gracie, ele teve 21 filhos, enquanto o Hélio, ele teve 9 filhos. E um detalhe, eles viviam em uma grande casa, num departamento general, quer ver? Ó, uma enorme casa mantida em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde servia de quartel-general para a família e amigos. Então, os 21 filhos de Carlos e os 9 filhos de Hélio viviam junto. E detalhe, com filhos de mais outros irmãos. Então, era a família inteira. Imagina aquela casa com quase 50 pessoas, que deveria ter, né? Porque ainda tinha o filho dos outros, vivendo tudo junto. Só sabia de uma coisa, que o varal devia ser gigante e com vários kimonos pendurados, né? Porque a família inteira treinava jiu-jitsu. Olha que legal. Haja mão para lavar aqueles kimonos naquela época, né? Que não tinha máquina de lavar igual hoje. Meu Deus do céu, coitada das mulheres que lavava o kimono desses caras naquela época. Tenho dó de vocês. Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, né? Não sei se vocês conhecem, mas o Rickson Gracie, que é filho de Hélio, ele se tornou o maior vitorioso da família. Pois é, o Rickson, além de ser também um lutador de jiu-jitsu, ele também era lutador de MMA. Mas no jiu-jitsu, ele teve um grande feito. Ele teve 500 vitórias. E um detalhe, todas elas por finalização. Meu, já é difícil você ganhar 500 lutas. Imagina 500 lutas por finalização, você nunca perder e nunca ser finalizado. Meu, isso sim é um grande feito. E isso quem fez foi o Rickson Gracie, famoso também mundialmente, e é o filho do mestre Hélio Gracie, que já é falecido. Ah, uma curiosidade também muito legal aqui, que é o famoso golpe chamado triângulo, né? É um golpe que eu gosto muito de usar, sempre gostei bastante, a eficiência dele. Mas o golpe triângulo, ele não veio do jiu-jitsu. Pois é, gente, ele não veio do jiu-jitsu. É um golpe que já existia no judô e quem descobriu isso foi o Rolls Gracie. O brasileiro, ele acabou encontrando ali num livro de judô antigo, né? Aquele golpe. E aí ele trouxe para o jiu-jitsu e adaptou ele para a nossa modalidade. Olha que legal. Eu sempre achei que o triângulo era, assim, um golpe do jiu-jitsu. E fazendo essa pesquisa de curiosidades, foi uma coisa que eu não sabia e fiquei bastante feliz em saber disso, né? Porque ninguém nunca tinha falado pra mim. Não sei se vocês conhecem, mas provavelmente conhecem a lutadora Kyra Gracie. Ela é famosa, apresentadora de televisão, já foi apresentadora no Canal Combate, né, apresentando o UFC, no Sport TV. Também é casada com o ator Malvino Salvador, onde eles têm hoje duas filhinhas lindas. E ó, detalhe, descobrimos essa semana que eles estão grávidos de novo. Olha que legal, família Gracie crescendo cada vez mais. Para quem não conhece, a lutadora faixa preta de jiu-jitsu, Kyra Gracie, ela foi a primeira faixa preta da família Gracie a pegar a faixa preta. Ela até contou a história dela, que a família não apoiava que ela treinasse jiu-jitsu, muito menos imaginavam que ela seria a primeira faixa preta de jiu-jitsu. E olha que legal, além de ser faixa preta, é casca grossíssima. E é uma grande referência no nosso jiu-jitsu feminino, né? Quando a gente pensa em jiu-jitsu feminino, eu acredito que a primeira pessoa que vem na nossa cabeça é a Kyra Gracie, né? Pelo menos a maioria das pessoas.
Ela foi a primeira faixa preta? Não, ela não foi a primeira faixa preta. Sabe quem foi a primeira faixa preta? Ivone Duarte. Essa sim foi a nossa primeira faixa preta de jiu-jitsu. Olha que legal. A Ivone, ela é dos anos 80, né? E ela começou a treinar jiu-jitsu e ela buscou sempre a igualdade no esporte, né? Igualdade de gêneros, sim. Na época dela, não tinha campeonatos por divisão de sexualidade, né? Feminino ou masculino. Era somente masculino. Tanto que antigamente a gente via algumas mulheres lutando com homens. Então a Ivone, ela buscou isso. Ela buscou para que começassem a ter o campeonato com divisões femininas. E ela conseguiu isso, tendo o primeiro campeonato, acho que foi brasileiro. Foi um campeonato onde teve a primeira disputa na categoria feminina. Olha que legal. Obrigada, Ivone Duarte, por esse grande feito, né? A pioneira hoje, ela é 5º grau na faixa preta de jiu-jitsu. Parabéns, Ivone, por ter sido a primeira faixa preta de jiu-jitsu e muito obrigada pelos feitos que você fez pelo esporte, né? Principalmente pelo jiu-jitsu feminino. Gente, eu não sei se vocês conhecem. Claro que conhece também, gente. Oh, meu Deus do céu. Tudo bem, é curiosidade, mas vocês conhecem o MMA, né? Pois é. E o UFC também. Muitas pessoas falam assim, você luta o UFC? Não, vou esclarecer para vocês. O UFC é um evento, é um nome de um evento. E esse evento não é de jiu-jitsu, esse evento é de MMA. O que é o MMA? Um mix de artes marciais. Tudo bem? Então, um lutador de jiu-jitsu não é lutador de UFC. Ok? Eu sei que provavelmente você que é lutador já deve ter ouvido alguém falar assim, né? Pra vocês, você luta UFC? É comum, é normal, eu dou risada e esclareço, levo numa brincadeira, porque eu sei que não é todo mundo que conhece esse mundo. Mas já deixando claro pra vocês, o UFC é um evento da modalidade MMA. E o UFC, quem criou o UFC foi o Rorion Gracie, né? Foi fundado por Rorion Gracie, que é filho mais velho de Hélio Gracie. Esse evento ele não tinha regras na época. Ele foi feito para poder você desafiar outros lutadores, né? Tipo, era um evento onde vários lutadores lutavam e sem regra nenhuma. Era quem jogasse a toalha primeiro ou era finalizado primeiro, nocauteado, enfim. E aí hoje ele é o UFC, ele tinha um outro nome na época, mas aí foi transformado em UFC, onde é hoje o maior evento de MMA do mundo, tá bom? Então quem criou também foi um integrante da família Gracie, que foi o Rorion Gracie, o filho do Hélio, o filho mais velho de Hélio Gracie. Não sei se vocês conhecem também o ex-lutador do UFC, o BJ Penn. Ele é havaiano e ele começou a treinar jiu-jitsu com um vizinho dele. E o BJ Penn, ele pegou a faixa preta, cara, com 3 anos de jiu-jitsu. Tem gente que tem 20 anos de jiu-jitsu e não pega a faixa preta. O cara pegou em 3 anos a faixa preta dele. Será que o cara era bom ou não de jiu-jitsu? Ele era tão bom que com 3 anos que ele pegou a faixa preta, no ano seguinte já foi lá e ganhou um mundial. E ó, detalhe, ele ainda se tornou um dos maiores lutadores também do UFC, um lutador de renome, usando o jiu-jitsu como base para ele ganhar as lutas dele no MMA. Muito legal, né? E detalhe, ele recebeu a faixa preta das mãos do treinador André Pederneiras, que também é um treinador muito famoso, né? Ele treina os principais atletas brasileiros, né? Principalmente do mundo do MMA e principalmente os atletas do UFC. Então é um cara de renome. O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu aconteceu pela primeira vez no Rio de Janeiro em 1996. E teve como primeiro campeão da categoria absoluto o lutador Amaury Bittetti. Então, hoje a gente vê o jiu-jitsu, o Mundial de Jiu-Jitsu, lá nos Estados Unidos, né? Hoje ele é feito em Long Beach, na Califórnia. Mas sim, durante anos, ele era feito aqui no Brasil,
e especificamente no Rio de Janeiro. Eu não peguei essa época, infelizmente. Gostaria muito de ter lutado o Mundial no Rio de Janeiro. Diziam que era muito legal, que era o evento mais legal que tinha aqui no Brasil, né? Mas hoje a gente tem o brasileiro, o Campeonato Brasileiro, que eu acredito que é tão duro quanto. Ele era do Rio de Janeiro, agora é feito aqui em São Paulo. E é onde a gente tem mais atletas, é o evento com mais atletas inscritos. Também agora tem premiação em dinheiro, então é muito legal esse enorme passo que estamos dando. Hoje o evento, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, ele dura uma semana, para vocês terem ideia, para poder conseguir atender a todas as chaves de luta, né, a tempo, né? Não dá para fazer num dia só, tem que ser uma semana inteira. Mas voltando ao Campeonato Mundial, ele ficou um tempo aqui no Brasil, mas como ele foi ganhando nome, foi ganhando mais espaço através do mundo, decidiram levar para Long Beach, nos Estados Unidos, né, na Califórnia, e hoje também é um dos os campeonatos mais esperados do ano, e que infelizmente esse ano não teve, mas ano que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Bom, gente, o jiu-jitsu é ótimo para aprender técnicas de defesa pessoal. Como eu já falei lá no começo do vídeo, né, o jiu-jitsu, sim, ele é uma defesa pessoal. A base dele é defesa pessoal. Então, se você que tá em casa quer aprender a se defender, não é, ai, não quero virar lutador de jiu-jitsu, não tem problema. A base do jiu-jitsu é a defesa pessoal. Uma curiosidade. Você sabia que em uma aula de jiu-jitsu você pode perder no mínimo 500 calorias? Pois é, uma aula de jiu-jitsu, ela pode queimar entre 500 e até mesmo 1000 calorias. Então você que busca um emagrecimento divertido, né, que saia da mesmice das academias, o jiu-jitsu é muito legal para você emagrecer. Até mesmo você que não quer emagrecer, mas quer manter o seu peso e ter a tão sonhada definição muscular, o jiu-jitsu é perfeito para isso. Porque ele queima bastante calorias, ele define bastante o corpo, ele é intenso, trabalha bastante o nosso cardiorrespiratório, né? E queima bastante caloria. Então você vai conseguir também dar aquela tonificada no seu corpo. Legal, né? Ai, ai. Oficialmente no jiu-jitsu já se pode dar aula a partir da faixa roxa. É uma grande dúvida, né? As pessoas sempre se perguntam, a partir de que faixa que eu posso começar a dar aula de jiu-jitsu? Esse é meu sonho, né? Enfim, oficialmente, a partir da faixa roxa, da graduação faixa roxa, que é a terceira faixa acima de 16 anos, você já pode começar a dar suas aulas. Mas você é considerado um instrutor de jiu-jitsu. E detalhe, para você dar essas aulas de jiu-jitsu, você precisa ter um faixa preta como seu mentor, um responsável por você. Você não pode sair dando aula por aí sem ter esse mentor por trás de você, ok? Então, a partir da faixa roxa, sim, você já pode dar aulas de jiu-jitsu. E para quem é do jiu-jitsu e convive com alguém que pratica jiu-jitsu, já ouviu falar da palavra os? Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, principalmente quando eu acabo meus vídeos, as minhas lives, eu sempre falo os. Os tem vários significados. Não se sabem ao certo a origem dele, não se sabem ao certo qual que é o significado ao pé da letra, mas você pode usar de diferentes formas essa palavra. Você pode agradecer, você pode pedir desculpas, você pode pedir com licença, você pode usar para cumprimentar alguém, para afirmar alguma coisa e até mesmo para questionar. Por exemplo, se você está numa aula de jiu-jitsu, acabou a posição, aí o mestre, entendeu, galera? Os! Aí a pessoa, os! Tá? Então, os, você perguntou, foi um questionamento. E aí depois a galera confirmou que respondeu com os. Ou então, por exemplo, você vai ver quando entrarem na academia, que toda vez que você entrar na academia, você vai falar os. Você vai sair do tatame, os.
Isso também é uma forma de você reverenciar o tatame, você pedir com licença para as pessoas que estão ali dentro, para elas te permitirem que você entre no tatame. Então, os pode ser usado de várias formas. E para quem vive do jiu-jitsu, em algum momento, já deve ter falado os, até mesmo fora dos tatames. Por exemplo, eu mesma. Eu já fui num restaurante e o garçom perguntou alguma coisa pra mim e eu falei assim, os... Quem nunca? Ou então tô no grupo dos amigos que não tem nada a ver com jiu-jitsu. E aí, tipo, vai todo mundo colocando, ok, beleza, tudo bem. Eu, os. Aí eles, os? Tipo, o que é isso? Aí eu tenho que explicar o que é o os. Então você pode usar o os pra várias coisas, tá bom? É muito legal o os, gente. Ó, outra curiosidade aqui, ó. Pra que usar o reverenciamento do tatame, né? Então, para você que também já foi numa academia de jiu-jitsu, você que treina, você sempre vai ver alguém reverenciando o tatame. Para que a gente faz isso? O tatame, ele é um lugar sagrado. Ele é um local de respeito. Então, sempre que a gente vai entrar nele, a gente tem que pedir com licença, né? A gente tem que pedir permissão para poder entrar, para a gente poder usar aquele espaço. Então, esse referenciamento é uma forma de você pedir licença, é uma forma de respeito e honra, tanto para o local, a si mesmo, mestres, instrutoras e colegas de treino. Então, nunca você entra num tatame sem reverenciar o tatame e pedir com licença para poder utilizá-lo e estar ali dentro. E, gente, tênis em cima do tatame, chinelo, não existe. Não existe, tá? Então, se você for numa academia, mesmo que você não treina, nunca pise, pelo amor de Deus, em cima de um tatame. É um local sagrado. A gente não pode trazer as sujeiras da rua e pisar em cima do tatame, onde é o nosso local de treino. Ele tem que ser um local limpo, longe das coisas ruins de lá de fora. Então, não pisem no tatame com calçados, ok? Se você fizer isso, você vai ver que as pessoas que vão estar à sua volta vai ficar muito brava com você. Falando nisso, vou te contar. Esses dias eu na academia, aí chegou um técnico de uma rede de internet aí, né? E, cara, ele foi pisando no tatame. Eu, moça, pelo amor de Deus, não pisa. O cara tomou um susto. E toda vez que alguém passava por ele, ele meio que se equilibrava assim, só pra não pisar no tatame, porque ele ficou com medo de mim. Porque eu dei um grito com ele, já levou logo uma bronca de cara, porque ele pisou no tatame. Quem nunca, né, gente? Bom, vamos lá. Nosso uniforme de treino é o kimono, né? Todo mundo já viu lá o kimoninho, que é aquela roupa que a gente usa. Esse é o nosso uniforme de treino. Mas você sabe o significado do kimono branco e do kimono azul, por exemplo, que são os mais utilizados? Você sabe o significado deles? Bom, o kimono branco é pureza, paz, tá? Ele tem esse significado. Você estar puro, kimono branco é sinônimo de pureza. Tudo bem? Já o kimono azul, ele é apenas para poder diferenciar um lutador e outro nas competições, tá? Então, o azul mesmo, ele não tem significado nenhum além do diferenciar entre um lutador e outro. Já o kimono branco, sim, significado de paz, pureza, tá bom? Ó, o branco reflete todas as cores. Essa cor indica que o seu portador ainda possui a ingenuidade e deve procurar a purificação e transformação diante do infinito. Olha que bonito, gente. O branco é a cor síntese do arco-íris, associada ao sagrado, pois simboliza paz, pureza e perfeição. Assim como uma tela em branco. É bonito mesmo. E quando a gente coloca um kimono branco, o negócio fica bonito, né? Uma armadura, né? Você fala assim, caraca,
É isso mesmo, você vê a paz, você vê tudo ali mesmo com você. Não sei vocês, mas eu me sinto deste jeito quando eu estou com o meu kimoninho branco. No jiu-jitsu, utilizamos alguns termos, né? Vocês vão ouvir várias gírias e eu vou falar algumas para vocês, alguns dos principais termos que usamos aqui no jiu-jitsu e que pessoas de fora ficam olhando assim, o que é que você tá falando, né? E o primeiro termo que eu vou trazer aqui para vocês é o casca grossa. O que é ser um casca grossa? Quer dizer que ele tem a pele dura, o couro duro? Mais ou menos isso. Não é porque fica se esfregando, nada disso. Quer dizer que o cara ou a menina, né, a pessoa que tá, o praticante de jiu-jitsu, é porreta. Ele briga, ele luta, ele é duro, ele não afina pra ninguém. Isso é ser um casca grossa. Você sair na mão, né, e não ter medo, não afinar. Não interessa se você vai ganhar ou não, você não vai afinar. Você é casca grossa. Deu pra entender o que é o casca grossa? Espero ter conseguido explicar bem. Também falamos muito do tal do amasso, né? O amasso, eu fui amassado hoje. Aí a pessoa olha assim, né? Quem não é amassado. Ou pensa um rolo compressor passando por cima, ou uns amassos com o namorado, né? Ou com a namorada. Não, gente, não tem nada a ver. Mas o rolo compressor lembra um pouco. O amasso significa que você apanhou. Então, você ser amassado quer dizer que você tomou um sufoco no dia, que alguém passou o carro em cima de você e você nem conseguiu anotar a placa de quem foi, né? Você apanhou bastante. Deu ruim pra você naquele dia, tanto num treino ou numa competição. Tá bom? Então, não pense em coisa errada dos amassos da gente, não, tá? E os rolas, né? O que é o rola? Quando eu vou falar, eu fiz um rola com tal pessoa, né? As pessoas também ficam assim de fora, mas rola. Rola é os nossos combates dentro das academias, dentro dos treinos. Então, quando a gente termina lá o treino, tem os combates entre os praticantes, que são chamados de rolas. E ó, detalhe, nunca caiam no papinho de fazer um rolinha soltinho. Gente, isso é mentira, isso é pegar uma peça em cima de você. Quando alguém chegar em você e falar assim, vamos fazer um rolinha soltinho, isso não existe. Não faça com a pessoa. Por quê? Você vai soltinho e a pessoa que te chamou pra fazer soltinho vai fazer força pra caramba, vai te bater bastante. Pode ter certeza disso, eu já caí em várias dessas. Gente, outra curiosidade assim que me perguntam bastante, né? Por que que a gente não lava a faixa? A gente não lava a faixa, gente, credo, né? Pelo menos a maioria das pessoas não lava a faixa, porque foi passado, assim, pelo menos pra mim, que, se você lavar a faixa, vai sair todo o seu conhecimento junto com ela, como eu posso dizer, toda a sua energia do seu treino ali, o seu suor que ficou nela, vai embora junto com ela. Então, gente, eu nunca lavei minha faixa. Eu acredito que a maioria das pessoas que treinam jiu-jitsu também nunca lavou a faixa. E uma vez a minha mãe quase lavou a minha faixa branca. Eu falei, mãe, se você encostar na minha faixa pra lavar, eu jogo suas roupas tudo na rua. A minha mãe, não vou encostar na sua faixa, tudo bem, tudo certo. Então eu sempre deixo ela secando bonitinha, tomando ventinho, pra não ficar com cheiro ruim. Minhas faixas não tem cheiro ruim, mas eu também nunca lavei. Agora vai de você. Isso é um costume meu. Mas também eu não acredito que, realmente vai sumir os conhecimentos, a energia. Não, é mais um hábito mesmo e de ser aloprado na academia, porque as pessoas percebem quando você lava ou não a faixa, principalmente se você é faixa branca. E a última curiosidade que eu trouxe aqui pra vocês são alguns famosos que treinam jiu-jitsu. Não é só pessoas comuns que praticam jiu-jitsu, tem vários famosos e eu listei alguns aqui pra vocês que treinam. Cauã Raymond, faixa preta de jiu-jitsu, hein, gente? Zulu, Luciano Zafir. Angélica, a Angélica do Luciano Huck, ela também treina jiu-jitsu. Wagner Moura, Serginho Malandro, Dudu Nobre.
Kelly Ki. A Kelly Ki é faixa azul, gente. Olha que fofa. Malvino Salvador, faixa roxa. Raul Gazola e entre outros, tá? Então, um monte de gente, um monte de artistas brasileiros. Eu só citei os brasileiros, tá? Mas tem vários artistas aí pelo mundo que também praticam jiu-jitsu, que utilizam o jiu-jitsu como um estilo de vida também, né? E não competem. Pra vocês verem, não competem, mas treinam diariamente, são graduados, enfim. Muito legal saber deles, né? Se vocês souberem de mais artistas que também treinam jiu-jitsu, coloca aqui embaixo mais curiosidades. E até mesmo se eu falei alguma coisa errada, me perdoe e coloquem aqui embaixo o que eu falei de errado, que eu posso corrigir em outros vídeos também, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo da Curiosidades do Jiu-Jitsu. Espero que vocês tenham gostado mesmo do fundo do meu coração. Comentem aqui no vídeo se vocês gostaram ou não, deixem o seu like aí também para poder dar aquela força. E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificação aqui do vídeo, tá bom? Galera, muito obrigada para vocês, um beijo e até o próximo vídeo. Os!